Bora lá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Engemori Podcast, um episódio que tem o objetivo de trazer mais conhecimento e tirar as pessoas da ignorância com relação à construção civil. Então hoje nós temos um convidado especial aqui, o responsável por toda essa parte, esse circo. E bora lá, roda a vinheta, assim que rolar a vinheta a gente volta. Então tá, nós estávamos recém falando sobre essa questão da conexão dos clientes, né? Então a gente até estava falando agora sobre a importância de se passar confiança em vídeos e tudo mais. Então hoje estou aqui com o Joso. O Joso é nosso videomaker, responsável por fazer toda a nossa captação, todos os nossos vídeos, todas as nossas imagens. Então te apresenta aí e vamos começar a trocar essa ideia. Show! Uma honra estar aqui, fico muito grato, muito feliz. Normalmente eu fico no backstage, né, na parte de trás das câmeras, mas hoje estou aqui e a gente vai trocar essa ideia, desmistificar muita coisa também e tentar trazer para a galera um pouquinho mais do que uma boa estratégia em vídeos e talvez uma questão geral das redes sociais, como isso pode impactar tanto no cara que vai estar pensando em construir uma casa, ou até mesmo o engenheiro que está pensando em construir uma casa para alguém, uma outra construtora. Enfim, o mercado, de modo geral, que está presente também nas redes sociais, né? Entender essa importância, né, Joso? A gente tanto fala, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que está fazendo vídeo? Por que está gerando conteúdo? Por que está aumentando o nível de consciência das pessoas? Então, queria que tu falasse um pouco da tua experiência com relação a esse tipo de trabalho hoje em dia, relacionado com o marketing digital e que hoje está presente em todas as empresas, né? Beleza. Para a galera que não me conhece, eu trabalho com vídeos já fazem 7 anos. E quando eu comecei, cara, a galera fazia só vídeo de casamento, entendeu? Não existia ainda um marketing de conteúdo tão forte quanto é hoje. E aí, por acaso, eu vi um cara chamado Érico Rocha na internet, apareceu um anúncio para mim, e aí eu comecei a consumir todos os conteúdos que eu achei desse cara. Tipo, eu ia pro YouTube caçar esse cara. Por quê? O conteúdo que ele trouxe era, para mim, um negócio que fazia total sentido e era um divisor de águas porque a gente tinha naquela época, que era o quê? Antigamente, cara, as empresas que faziam vídeos, elas faziam vídeos para falar de si mesmo, para se mostrar, entendeu? E eu não julgo isso, e às vezes a gente precisa fazer isso, mas era só isso, entendeu? Eram conteúdos umbigocêntricos. Por exemplo, nós atendemos há tantos anos no mercado, temos isso, temos aquilo, temos aquele outro. Não existia o que a gente chama de gatilho da reciprocidade, entendeu? E depois, né, vários outros. E aquilo para mim foi um clique. Eu pensei, cara, que negócio massa. E eu comecei a estudar aquilo de uma forma insana, junto com o meu irmão, que começou a empresa comigo, né? E foi bem na hora que eu estava estudando sobre vídeos e tudo mais. E me profissionalizei e só atender empresas. Me foquei a empresa em só basicamente fazer marketing de conteúdo para empresas. E na época ninguém fazia, eu tive que desbravar e aprender com o que tinha na mão, né? Hoje a gente tem N cursos aí que tu pode comprar, todos são maravilhosos e tu já vai sair com uma boa base, né? Na minha época era 1 ou 2 caras que faziam isso e... Enfim, aí desde ali, são 7 anos agora que eu trabalho especificamente com empresas, ajudando tanto na estratégia de posicionamento quanto marketing de conteúdo e tudo mais. Pois não é só um trabalho de captação de imagens, né, Não é. Joso? Então, desde a estratégia do negócio, como vai fazer, com quem vai falar. Exato, cara. O que a gente vê muito? Provavelmente, o pessoal que está nos vendo aqui já deve ter visto, cara, aqueles vídeos de trends, vídeos que bem filmados, mas que só mostram uma casa, por exemplo, né? Tá tudo certo, tem que ter mesmo, mas eu não acredito que isso seja o que vá fazer diferença lá no final, que é o quê? A pessoa que busca uma casa do sonho dela, do jeito que ela quer, encontrar essa casa, ir lá e fechar o negócio. Eu não acredito nisso, por quê? Porque tu mostrar apenas com imagens acaba sendo uma coisa rasa e hoje, cara,
convenhamos, qualquer celular tem uma potência gigante de qualidade. Então, se tu souber o mínimo, né, tu já consegue fazer boas imagens e divulgar isso na internet. O lance não tá aí. O segredo não tá aí. O segredo tá em usar de atributos de convencimento, né? E aí a gente entra em gatilhos mentais, a gente entra em estratégia de marketing, a gente entra em diversas formas diferentes para conseguir dar o clique para a pessoa do outro lado da tela. Então esse é o lance, né, meu? Não adianta, hoje em dia é pouco tu pegar e ir lá filmar uma casa e achar que isso vai ser o suficiente. Não vai. Tu precisa fazer mais, entendeu? E é aí onde que eu consigo provar o meu valor, né? Por que eu noto? As pessoas, queiram ou não, elas estão cada vez mais na internet. Sim. Elas estão na internet, elas estão buscando, elas estão consumindo, elas estão pegando referência, elas estão entendendo sobre as coisas. Então, eu acho que está muito por aí, né? A gente fala tanto assim, quando a gente, né, via esse movimento do ramo imobiliário, de corretores, por exemplo, né? Uhum. Corretor ia lá fazer algumas fotos bonitas da casa. Sim. Né? Então tu via que aquelas imagens bonitas daquele imóvel já eram um diferencial. Com o tempo tu viu que o profissional já mostrava com vídeo, fazia um tour pelo imóvel com vídeo. Exato. Tipo, isso na época já era algo que, pô, ninguém fazia, tá ligado? Então acabou sendo o início da evolução, né? Hoje, só isso já não é mais suficiente. Já não basta, né? Porque não a gente basta. vê... Então, veio dali fotos boas, imagens boas, aí daqui a pouco alguém filmando aquele imóvel, que dá, assim, a percepção para quem está vendo, que então está caminhando no imóvel. E aí depois começou a vir também outros profissionais já se gravando, se mostrando. E hoje a gente entende que muito mais do que mostrar o imóvel... tu elevar o nível de consciência mesmo das pessoas com relação ao processo, seja de compra de um imóvel, seja da construção, seja qualquer profissão, né? Tu faz trabalhos hoje para dentistas, para médicos, para pessoal de outras empresas. Então, é muito mais sobre o negócio, sobre o processo, sobre como tu faz o negócio, como tu faz o processo, do que propriamente o imóvel ou aquela cirurgia, né? Sim, exatamente. A palavra-chave é a clareza, né, meu? Tipo, tu tem que trazer clareza e elevar o nível de consciência do teu público. Aí tu vai conseguir se diferenciar, tu vai ter uma diferenciação no mercado. Porque o cara que só tá lá mostrando o imóvel, ele só tá fazendo isso. E todos estão só fazendo isso. Agora, quando tu começa a falar sobre o imóvel de uma forma diferente, trazer alguns conceitos que ninguém tá trazendo, mostrar de uma forma que ninguém tá mostrando, aí o jogo muda. Aí tu começa a ser aquela pessoa que está se destacando, né? Agora mesmo, né, tu recebeu uma mensagem de uma menina falando dos vídeos da Gabi, né? Exatamente. Pô, que gosta muito do conteúdo dos vídeos da menina e se identificou com ela e que se identificou com ela. É exatamente o comportamento do consumidor. Ele se conecta contigo, ele gera um engajamento contigo. E aí teve uma outra cliente agora também que chamou ela, para um lead, chamou para ver um imóvel, ela tentou passar para os corretores e a cliente disse não, quero ser atendida por ti. E a gente estava brincando aqui antes nos bastidores que provavelmente é a força da conexão dos vídeos, né? Então a pergunta que muita gente faz é, por que hoje em dia, até mesmo e principalmente o CEO da empresa, o dono da empresa e todos os funcionários ou quem trabalha com venda principalmente, por que tem que gravar vídeo desse jeito? Cara, porque tu consegue trazer confiança, o cara vai se sentir mais seguro em puxar uma conversa, tu vai conseguir criar um relacionamento. A partir daí, quando tu cria um relacionamento, pô, tu não vai comprar de outro cara que não bateu, entendeu? E trazendo para um lado mais prático, a internet, ela funciona em cima de 3 pilares, que é o quê? Entretenimento, informação e relacionamento. É para isso que as pessoas entram na internet. Elas não entram... ninguém entra para comprar, tá ligado? Quando a gente entra no Instagram, o algoritmo ele tem uma habilidade sensacional de nos trazer só o que a gente gosta. Então, pô, eu curto moto, eu curto charutos, né? E aí começa a aparecer para mim
só esse tipo de coisa, né? Reviews de charuto, umas Harley cabulosa. O que vai me fazer eu parar esse nível de diversão que eu tô tendo ali e prestar atenção no anúncio de um imóvel, por exemplo? Entendeu? Aí que a coisa começa a ficar mais difícil, né? É na pessoa. Exatamente. É quem está transmitindo. Exatamente. Então, se tu para pensar no nosso ramo hoje, todas as pessoas que estão procurando um imóvel para comprar ou construir, enfim, ela está sendo abastecida desse tipo de material na internet. Mas ela não vai parar ali para fazer uma compra ou para chamar alguém simplesmente pelas fotos ou pelo vídeo. Então, o que a gente nota hoje, talvez é para todos os mercados, é esse profissional falando direto para as pessoas, dando dica para as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam um pouco esse processo. E aí sim vem essa questão da reciprocidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo, quanto mais tu tá vendo aquele profissional te dando dicas, te dando ideias, te mostrando como tu deve proceder para fazer aquela aquisição ou compra, em algum momento tu vai conectar com ele. Em algum momento tu vai chamar ele. Então, assim, não é a questão do produto, mas sim a questão do relacionamento que tu já tem, já conhece a pessoa, tu já viu, ela já te deu várias dicas, ela já te mostrou muita coisa ali que tu nem sabia, e com certeza em algum momento quando tu precisar daquilo, é essa pessoa que vai te chamar. Mas o difícil é começar, né, Josi? Então, assim, a gente notou por nós também, e agora a gente está mudando um pouco o processo de novo, e dá uma bugada na mente ali por causa disso, mas é difícil começar. Sim. Qual a importância de se começar com um profissional que nem você? Porque assim, ó, dá para fazer vídeos do próprio celular, dá para fazer vídeo um colega gravando o outro, dá para fazer vídeos muito bons com um iPhone, né? Um telefone bom, digamos assim. Mas qual é a importância de ter um profissional como você, que não é só a questão da captação? Claro, tem a questão dos equipamentos, que são de ponta, que são de primeira, que vai ter uma qualidade muito maior. Então, a primeira pergunta que eu faço é: qual a importância de contratar um profissional que nem você? E qual é a importância da qualidade desse produto, da qualidade desse trabalho? Porque hoje a gente vê que não basta ser apenas um trabalho. Claro que o orgânico funciona no Stories ali, né? Daqui a pouco no próprio feed. Mas qual a importância de se contratar um profissional desse e qual a importância de ter qualidade nesse trabalho? Boa pergunta. Primeiro que eu penso, tá, que não é para todo mundo. Para tu contratar, por exemplo, a minha produtora, tu precisa estar num estágio já de empresa mais avançado. Porque, primeiro, a gente não é uma mão de obra barata, entendeu? O nosso serviço é mais caro justamente porque a gente entrega um resultado. A questão é que muitas vezes tu não tá ainda no ponto de ter que contratar esse profissional, entendeu? E aí não significa também que tu não vai fazer. Tu precisa começar, esse é o ponto. Aí tu vai começar utilizando o teu celular, aí tu vai ter que estudar, vai ter que ir buscar conhecimento de alguma forma de fazer dar certo, até tu começar a ter resultado e aí poder me contratar para tracionar ainda mais. Partindo dessa ideia, o lance, o que precisa ter um profissional que trabalha com vídeos, na minha percepção, ele precisa entregar no mesmo nível de qualidade de imagem, a qualidade de estratégia de marketing digital. Ele precisa entender do mercado, entendeu? Por exemplo, o que eu percebo que a maioria das outras produtoras acaba fazendo, né? E eu acho um grande erro. Os caras vão lá, se profissionalizam em edição, os caras fazem uma baita de uma edição, compram equipamentos de altíssima qualidade, lente, tudo, luz, tudo maravilhoso. E entregam um vídeo lindo, uma fotografia perfeita. Só que quando eles chegam na frente do cliente para filmar, eles só vão apertar o REC, entendeu? E aí o cliente, e ele fala o quê? Ele vai ficar por conta dele, sabe? E se o cliente não tem a instrução certa, o cara ele tá preocupado em desenvolver o negócio dele. Muitas vezes o cara ele tem que fazer a gestão da empresa inteira, sabe? Tu tem que tá preocupado com o setor de RH, tu tem que estar preocupado com o comercial, com a produção. Tocar o teu negócio. Tocar o teu negócio. E a gente sabe que, a gente que tem negócio sabe que não é fácil.
Não é uma coisa assim que, tranquilo, vou ter tempo sobrando para estudar sobre marketing. Não é qualquer nesse nível, alguém falou para ele que ele tinha que fazer vídeos e ele, então vamos fazer, mas provavelmente, mas não tem nem ideia do que fazer, como fazer, para quem vai falar, como fala. Aí a guria do marketing lá da empresa dele chegou e falou, a gente precisa contratar um cara para fazer vídeo aí, uma empresa para fazer vídeo, tá todo mundo fazendo vídeo. Daí ele contrata uma empresa e o cara chega para filmar e simplesmente não sabe o que falar, não sabe para onde ir, não tem nenhuma estratégia que gera resultado. E aí é aquela história, o cara contrata a produtora de vídeo, vai ter lá seus 3 meses de contrato mínimo e acabou por ali porque não converteu em nenhum resultado, entendeu? Por quê? Porque o profissional ele acabou indo todo pro lado de fotografia, de fazer um vídeo bonitão, de criar coisas assim, esqueceu do marketing, esqueceu do principal, né, que é converter, fazer venda. E aí, esse é um ponto que é importante, né, quem quer contratar um serviço, quem está pronto, né, empresários que estão assistindo a gente, e está pronto, tem como bancar um investimento assim e precisa disso para a empresa, busque um profissional que vai ajudar na estratégia de marketing. No mínimo, esse cara tem que saber como funciona uma campanha de tráfego pago. Isso aí. Entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho diversos parceiros, né? O Doug, inclusive, é um parceiro, porque às vezes eu chego para atender uma empresa e aí, cara, o pessoal não sabe nem o que é um gestor de tráfego. Por incrível que pareça, empresas consolidadas, empresas que já têm tempo de mercado, porque a nossa região aqui ainda aceita bastante isso, né? Tu consegue manter um negócio ainda sem estar presente, né, em alguns setores, nas redes sociais. E aí é assim que acontece. Tu precisa contratar um profissional que saiba como a coisa funciona. O que eu vejo hoje, o trabalho de captação de imagens, o trabalho de fazer vídeo, o trabalho de fazer o tratamento do vídeo, né, de fazer toda a edição do vídeo, ele é um trabalho fundamental, que obviamente esse profissional tem que saber fazer, mas ele é um trabalho técnico. Sim. Aonde eu vejo que tá a diferença e a gente teve a sorte de te encontrar. Esse profissional, por que tu não pega hoje, por que não tem outros profissionais, por que os profissionais que faziam fotos e vídeos de formaturas e casamentos não fazem esse tipo de trabalho? Por quê? Porque eles não entendem, ou é minha percepção, né? Eles não foram atrás ou eles não entendem de como funciona a internet hoje. De como funciona o marketing digital hoje. Aí tu falou tudo. Porque esse mesmo cara que vai fazer a captação do vídeo, que tem os equipamentos, que tem o software, que tem os microfones, que tem tudo, ele tem que muito mais do que entender dessa parte técnica para gravar e fazer conteúdo, ele tem que entender como funciona hoje a questão do marketing, que é 90% digital hoje, né? Então, quando o Joso fala essa questão de Érico Rocha, de gatilho mental, de lançamento, hoje a internet ela tem um padrão para prender a atenção das pessoas. Exatamente. Isso é fato. A internet tem um padrão que se usa para tu reter o cara ali consumindo o teu conteúdo. E o teu conteúdo ele tem que ser planejado, ele tem que ser pensado, ele tem palavras-chave para quem está falando, como está falando. Então, a dica que eu dou para quem for contratar e procurar um profissional para fazer a captação de vídeo, esse profissional tem que entender muito de marketing digital, muito de geração de conteúdo. E pegando esse gancho, qual é a tua dificuldade? Então, uma vez que tu tem todo esse embasamento, tem toda essa questão técnica, tu entende bastante questão de como reter a audiência naquele vídeo. Qual é a tua maior dificuldade quando tu vai atender um cliente e que ele não conhece disso? Porque assim, para mim hoje está claro que é fundamental que o cliente tenha que entender todo esse processo para daí sim buscar um profissional que saiba disso também. Que vocês consigam jogar. Pô, tá na hora de gravar um vídeo ali, tu tá na frente da câmera, a gente tá bolando ali, o que vai falar, como vai falar, para quem a gente tá falando. A gente tá falando pro cliente final, a gente tá falando coisa que vai pegar o profissional também, que é o arquiteto, o engenheiro, qual é a palavra. Então, assim, eu acredito que a tua maior dificuldade hoje é quando tu vai atender um cliente que ele não entende o que é o tráfego pago,
como funciona o digital. E talvez ali tá a tua maior dor também, né? Esse é o... Porque senão fica um trabalho só de captação. Que aí qualquer um faz. Mas o grande lance é esse. E aí entra também um gatilho que é o gatilho da reciprocidade. Eu nunca vou chegar na tua empresa e simplesmente te jogar um orçamento e falar, tu quer isso. Por mais que, tipo assim, às vezes possa funcionar porque tu já vai ter uma boa recomendação minha, mas eu jamais vou fazer isso. O que eu faço? Eu chego na tua empresa, eu entendo o teu negócio e eu te falo o que tu pode fazer para melhorar o teu negócio. E nessa informação toda que eu tô te passando, tu já vai ter um clique e tu já vai começar a pensar diferente. E aí tu vai começar a talvez te interessar mais sobre esse assunto, porque vai ficar uma pulguinha atrás da orelha se tu não utiliza uma estratégia de marketing digital no teu negócio, vai ficar uma pulguinha atrás da orelha que tu não vai conseguir dormir até tu ir pro YouTube pesquisar alguma coisa sobre o tema ou me chamar, Joso, me conta mais, vamos fazer mais uma reunião, entendeu? E é a partir daí que a coisa toda funciona. E só funciona por quê? Porque eu faço a minha parte, mas o cliente faz a dele. Eu ia falar isso. Tipo, o teu caso, por exemplo, por que a gente tá tendo um sucesso gigante? Porque tu não é um cara acomodado. Depois que a gente teve nossa primeira reunião aqui, lembra? Cara, tu fritou, né? Começou a colher conhecimento e buscar informação, começou a ir atrás de experts, caras que têm um bom embasamento, não só no teu segmento, como no marketing como um todo, e foi pra cima. Hoje a gente já consegue trocar de igual para igual, né? E, cara, é uma questão de um pouco tempo. Porque essa é a questão do empresário. Às vezes o empresário vai estar olhando nós agora e vai dizer, então eu vou ligar pro Joso para ele vir prestar um trabalho para mim, ou vou procurar um videomaker. Gente, outra dica que eu dou, para ti poder te relacionar com esse tipo de profissional, para ti poder entender o trabalho que vai ser feito entre vocês dois, tu também precisa conhecer. Então eu lembro que quando a gente começou nessa função dos vídeos, de geração de conteúdo, entregar valor para cliente, e aí veio o lance do pai, né, que o pai chegou a faltar a gente, e aí eu entendi que o que a gente deixava era conhecimento mesmo, e entender que a gente queria deixar conhecimento e o que de valor vem por trás disso. Não é só delegar para o profissional. Então, não é só contratar hoje o Joso e o Joso vai me gravar. O empresário ou o profissional liberal que trabalha com isso, que sente a necessidade no seu próprio negócio, ou por estar sentindo a necessidade, ou por estar vendo que está vindo gente nova e vai atropelar ele também tem que ir atrás do conhecimento. Ele também tem que saber o que é tráfego pago, como funciona, o que é um lançamento, o que é um lançador, o que é gatilho mental. Ele tem que entender esse processo. Por quê? Porque o marketing digital hoje na internet está voltado a um processo que funciona desse jeito. Porque senão tu não consegue trocar bola. Sim. Quando tu tá gravando lá com o Joso, não, fala isso, vamos falar para esse cara aqui, vamos trocar essa ideia. Tu fica muito tu delega e tu tenta receber. Então eu me imaginando, se eu não soubesse aquilo que eu fui atrás para aprender, ia ser muito difícil gravar, porque nada ia fazer sentido para mim. Exato. Nada ia fazer sentido. Fala isso, ou fala aquilo, agora vira para cá, agora pega na luz. Tu fica só ali fazendo e gravando, e aí as pessoas não têm recorrência. Então o que acontece? Esse camarada vai fazer alguns vídeos, para ele não faz sentido, para ele é difícil, ele está perdendo tempo e aí ele não grava mais. Então, a dica que eu dou é que quem vai gravar também tem que ir atrás e entender como isso funciona para que a gente consiga trocar bola. Às vezes a gente está gravando, na obra eu digo, cara, vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque eu também estou vendo como funciona para os outros profissionais, né? A gente também está muito em contato e ligado nisso, como funciona. Tu já ligou a tua anteninha ali, então quando tu vê um conteúdo que cara, faz sentido, funciona, tem técnica, né? Tem um mecanismo, eu vou usar também, vou fazer da minha forma, vou modular isso aqui. E aí funciona bem, que nem a última vez que a gente foi gravar, tu falou assim, cara, vamos fazer um processo em que tu começa com o final e... Cara, eu não entendi, eu buguei, porque eu tinha que começar o vídeo com o final dele, mas eu logo me lembrei que um dia antes eu tinha visto um vídeo. Então o que era? Era um vídeo do Kiso ali, que tinha um vídeo,
e ele logo dava o looping assim, mas eu demorei para entender que ele já tinha virado o vídeo e começado de novo. Isso. Ou seja, eu fiquei retido ali 1 vídeo e meio. Por quê? Porque o vídeo acabou, começou de novo, eu não me dei conta e começou de novo. Daí, o vídeo já começou de novo, mas eu fiquei ali. Exato. E a ferramenta entende isso. O algoritmo, ele entende que quanto mais tempo tu ficou no vídeo, mais importante é o vídeo, mais ele vai entregar. Exatamente. E aí eu já logo falei, cara, eu vi isso ontem, vamos fazer. Então, se tu também não tá conectado, tu não consegue trocar essa bola. Fica muito difícil, essa é a palavra. Por exemplo, né, esse é um vídeo, é um tipo de vídeo que a gente teve que abrir mão da assinatura da marca, por exemplo. Se tu pegar um cara conservador que não tá por dentro do mercado, não sabe o que é uma CTA, uma headline, não tem noção de uma construção de conteúdo, ele vai travar. Vamos falar sobre isso pra galera? Vamos. O que acontece? Às vezes, vamos falar sobre um vídeo de 1 minuto. Boa. Eu queria que tu explicasse pro pessoal o que é uma CTA, o que é uma headline. Beleza. Início, meio, fim. Por que esse padrão e esse processo? Beleza. O que acontece? Quando a gente tem um vídeo... Até pra mim ainda Tu tá profissional já, né? Tu que tem que estar aqui falando pra galera. O vídeo eu divido, tá? Essa é uma metodologia que eu criei, me baseando em todo o conhecimento que eu tive até hoje, nos caras que eu acho os mais fodas do mercado, eu tirei um pouquinho de um pouquinho do outro e criei isso aí. Eu sou um cara que eu tenho TDAH, tá? Começa aí. Então, tipo, eu não consigo prestar atenção em coisas muito complexas. Eu acabo saindo fora. E pra me adaptar, né? Até então eu descobri depois de adulto que eu tinha isso, mas foi uma coisa natural, eu tive que me adaptar e eu acabei trazendo a simplicidade como premissa. Então, quanto mais simples for aquilo, melhor eu vou conseguir me concentrar e mais sucesso eu vou ter e tá tudo bem. Então, partindo disso, eu criei uma forma de gerar conteúdo com apenas 3 pilares. 3 coisas básicas, que é a estrutura de um vídeo, para ele funcionar. A primeira é a headline. A headline, o nome já diz, é a manchete, né? É como se pegasse o jornal e a manchete vai estar ali escrita, é o que vai chamar os olhos da pessoa. Isso pode ser usado como sei lá, tu pulando de paraquedas, vai ser uma headline visual, vai ser uma imagem de um impacto emocional muito forte. Pode ser um texto com alguma coisa escrita ali de forma mais polêmica, usando algum gatilho. Pode ser talvez uma imagem de alguma coisa famosa na internet, alguma coisa do momento que está rolando, que vai chamar essa pessoa. Eu tenho certeza que alguém já viu aqueles vídeos que começa com um negócio nada a ver ali. Ou uma mentira. Como é que é o nome disso? Quando a headline é uma mentira, tipo assim, assista esse vídeo hoje... Clickbait. O que o Joso tá falando é o seguinte, a headline é aquele título do vídeo. Então, aí vem a importância do teu vídeo ter valor. Sabe por quê? Porque hoje tem muito vídeo com esses clickbait, que é aquela headline assim, assista agora, você não vai sair do ar. Ou o fulano morreu, sabe? Uma chamada que assim, como assim o fulano morreu? Daí tu entra. E aí tu entra, não tem nada a ver, é uma mentira aquilo ali. Só que eu já me dei conta que às vezes se o vídeo tem conteúdo bom, eu não fico tão puto com o cara. Eu não fico tão puto com o cara. O cara tem que ter sabedoria para usar esse tipo de estratégia, porque se tu não entregar muito valor depois, vai ser efeito negativo, né? Então, o que é a headline? A headline é o título do vídeo, ou seja escrito ou falado ali, mas que hoje na internet muita gente acaba usando um título polêmico ali para chamar atenção para as pessoas entrarem no vídeo. Exato. Tão importante é para o algoritmo que as pessoas entrem no vídeo. E aí a galera bota um título meio mentiroso ali. Sim, não só que eu acho fria, né? Obviamente a gente nunca fez e eu acho que a gente também nunca vai fazer porque não faz sentido. Sim. Mas é o que chama atenção ali. Então, headline é essa primeira parte do vídeo. Sim, é a primeira parte do vídeo. Um exemplo interessante, peculiar, né, de headline que eu sempre dou, que uma vez eu tava, rolando o feed, e aí uma moça, um carro, filmando de dentro do carro, e uma mulher se debatendo na água. Ela falei, olha que louco, né, uma mulher se afogando. E aí fiquei olhando, e aí o cara saiu do carro, ele tava filmando com o celular dentro do carro.
saiu do carro, foi correndo. Quando ele chegou pertinho da água ali, que a mulher tava dentro da água, ela levantou e começou a oferecer um imóvel. Bah, que sacanagem. A headline foi perfeita, né? Se tu parar pra analisar, porque eu fiquei no vídeo prestando atenção, mas depois que ela começou a falar, pelo contexto todo, não passou credibilidade. Mas... deve ter engajado um monte. a headline funcionou. Então esse é o ponto. Tu tem que se ligar pra não ser tão extremo nesse ponto e também não muito morno, né? Fazer qualquer coisa que hoje em dia... a gente compete cada vez mais com muita informação, né, na internet. Então a headline precisa ser algo que tem que ter um carinho ali, quando tu for criar. Ele tem que chamar atenção, a pessoa tem que se interessar para dar o clique no vídeo, mas ao mesmo tempo tem que fazer sentido com o vídeo. Exatamente. Tem muita coisa no YouTube, tem muita porcaria lá que os caras fazem isso. O YouTube é campeão, o YouTube é campeão. Clickbait, né? Por quê? Porque há alguns canais de cortes ali que a galera tá interessada só em fazer para ganhar dinheiro. Mas a gente aqui, e acredito que o profissional que tá do outro lado aí também, entenda que a headline, que é o título do vídeo, tem que ser uma coisa que conecta com o vídeo. Não venham colocar clickbait ali, que é uma headline mentirosa, assim, só pra chamar atenção. Vai dar um efeito rebote. Se tu não tá entregando muito valor no conteúdo depois da headline, vai dar um efeito rebote. Isso aí. Depois da headline, então, continuando, a gente tem a aterrissagem, que é o quê? É onde tu vai começar a colocar o conteúdo que tu tá te propondo a falar. Então, se tu parou a pessoa para falar de algum assunto, de determinado tema, tu obrigatoriamente vai ter que entregar isso e de forma que o teu concorrente ainda não faça. É aí que tá a jogada. Dentro desse desenrolo, né, dentro dessa aterrissagem de conteúdo, existem diversas formas de fazer. A gente pode ficar até amanhã falando de jeitos de aterrissar esse conteúdo. Mas basicamente tu dar o conteúdo e aí vai para o final do vídeo, que é a CTA, né? A Call to Action, que é a chamada para ação, que é a outra parte muito importante do vídeo. Vamos imaginar que a pessoa já teve o conteúdo ali que ela parou para olhar. Cara, tu já entregou já. Então agora tu precisa ser rápido, objetivo numa CTA. A CTA é o quê? Tu vai pedir uma ação para essa pessoa. E aí é onde o gatilho da reciprocidade começa a fazer sentido. Por quê? Cara, tu entregou um conteúdo de valor para essa pessoa, tu somou na vida dela de alguma forma. E eu te garanto que se tu pedir para ela curtir teu vídeo, a tendência dela curtir o vídeo, se o teu conteúdo foi de valor e ajudou de fato ela, era uma dor que tu acertou, eu tenho certeza que ela vai curtir aquele vídeo. Da mesma forma, clicar em Saiba Mais, da mesma forma, ir pro link da bio, da mesma forma, salvar, da mesma forma, compartilhar, ou escrever alguma coisa no comentário. Então, uma coisa tá ligada à outra. E se tu conseguir fazer os 3 processos certinho, é sucesso. De conectar, porque assim, o que a gente tá falando sobre vídeos curtos, né? Isso. Então é chamar atenção, entregar valor... Isso. E fazer pitch. O que é pitch? Pitch é venda. Olha aí, ó. Então, fazer assim, pitch, fazer pitch, porque pitch é venda. Porque, assim, ao mesmo tempo que tu tá, né, tu chamou atenção, tu entregou valor, tu deu dica, é trabalho. Sim. Então, assim, do que a gente tá falando hoje aqui? De trabalho. Ninguém tá fazendo vídeo só para aparecer. Exato. Né? Até a gente começou a fazer vídeo em função da nossa profissão, do nosso trabalho. Então tem que acabar com uma espécie de uma venda. Né? Não é uma venda, mas assim... Né? É o começo. Me siga lá. Essa semana passada, a gente teve um pouco de prova disso, sabe? Porque tava eu e o Doug aqui conversando sobre alguma coisa de estratégia para o futuro, de lançamento e tal, e a gente falou em mentoria. E o Doug falou, cara, eu acredito muito em mentoria e tal. A gente conversou um pouco sobre mentoria. Eu falei, eu vou largar no meu Instagram, nos meus stories ali, que eu vou abrir 3 vagas para mentorado. E foi muito legal, porque eu saí daqui, entrei no carro, já fiz os vídeos que eu tava abrindo 3 vagas para mentoria, né, comigo. Na mesma semana, 3 pessoas me chamaram. Uma foi o Robson, que eu já atendi. O que eu tô querendo dizer, por que essas pessoas me chamaram? É isso que as pessoas têm que entender. Essas pessoas me chamaram porque provavelmente eu já entreguei tanto valor para elas que elas se sentem na obrigação de me chamar e talvez me contratar para um
trabalho. Por quê? Porque na cabeça delas vem o gatilho da reciprocidade e é isso que vocês têm que estudar, entender o que é reciprocidade, quais são os gatilhos. Cara, mas aí entra a outra roda, que tá por envolto disso tudo que a gente falou até agora, que é o quê? O ponto-chave é o relacionamento, a conexão que tu vai criar com o teu público. Por que esses caras te chamaram? Eu penso que não é porque eles se sentem obrigados a retribuir o valor que tu trouxe, mas eles têm, primeiro... No inconsciente. Primeiro, tu acertou a dor na oferta. Tu mapeou que é uma dor que tá nesse público e que possivelmente muitas pessoas iriam querer uma mentoria nesse segmento. Então, já acertou a oferta, acertou o produto. Segundo, tu já construiu tua autoridade e tu já te relacionou com a tua audiência. Logo, todas as pessoas que te chamaram, elas te seguem, entendeu? Sim. Elas te seguem, elas te acompanham, elas absorvem teu conteúdo e isso começa a gerar um relacionamento entre vocês. E aí, quando tu oferece um produto, aí acontece a compra. E isso é pro cliente também, né? A gente fala, às vezes a gente fala, poxa, não faz mal tu mostrar como tu faz o teu sorvete. Porque se tu mostrar a fórmula do teu sorvete, não quer dizer que as pessoas vão copiar a tua fórmula. Eu costumo dizer assim, a partir do momento que eu sei a fórmula do sorvete, como ele faz o sorvete, o cuidado que se tem, qual é o ingrediente, eu me sinto mais à vontade ainda e mais seguro em continuar comprando aquele sorvete. Exatamente. Então essa entrega, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeos, a minha mãe me ligou um dia. Ela falou assim, filho, tu tá entregando os teus segredos, né? E tal, tá dando as tuas dicas que tu demorou muitos anos para aprender e perdeu muita grana nos teus erros para aprender. Eu falei, mãe, isso vai ter que ficar para alguém, né? E não é porque muitas vezes a gente dá dica de como fazer as coisas, como constrói, o cuidado que tem que ter na construção, que o cara vai sair construindo. Mas ele vai entender que, poxa, esse cara é um cara que entende. Eu atendi uma cliente esses dias e ela veio nos procurar aqui e aí no meio da conversa eu pedi se ela, né, como que ela chegou até nós e tal. Eu falei, foi pela internet, pelo Instagram, eu vi um vídeo teu. Não lembro qual era o vídeo. Sobre automação. Ela falou, vi o vídeo teu sobre automação e logo que eu vi aquele vídeo eu me dei conta, eu falei assim, esse cara entende do que tá falando e eu preciso falar com esse cara. E aí ela entrou em contato comigo e veio aqui na empresa falar sobre a construção da casa dela. Olha só. Então, é mágico, né? É mágico. Esse trabalho que vocês fazem, ele é mágico. Então, o cliente tem que... E não é só para o cliente. Não é só... A gente está falando aqui para o mentorado que é um profissional como eu que me chamou. Mas pega o Robson. O Robson é uma pessoa que trabalha em outro setor, que está querendo construir para ele, a casa dele, ou até mesmo fazer algumas geminadas lá na cidade dele para vender, porque ele detectou que tem demanda lá. Então ele detectou que tem demanda, que não tem muita geminadinha, casinha de 60 metros e tal. Ele está estudando e ele quer ver se ele consegue virar um construtor. E aí ele me chamou. Ele falou, cara, para a parte técnica, eu consigo resolver. Tem uns amigos aqui que são engenheiros, daqui a pouco um mestre bom, uma arquiteta competente que me acompanha, mas eu quero pegar o processo de gestão. Eu quero pegar os processos. O que fazer, como criar esse processo para que eu não precise errar tanto. Porque Joso, na época que a gente começou há 15 anos atrás, nós não tinha referência. Nós não era muito ligado na internet, nós não tinha muita referência, não tinha quem buscar para pegar uma dica de como executar um serviço. Tu olhava para o lado, como é que o concorrente estava fazendo, tu passava de olho de canto, assim, como é que ele estava usando aquele material, aquela ferramenta, qual era o cimento que ele estava usando, qual era a brita. Então eu errei muito, porque eu fui testando e errando, sempre, obviamente, me preocupando em não errar, mas hoje é muito mais fácil. Sim. Então, o profissional hoje que gera conteúdo, que está na internet, ele é uma ponte para outros profissionais. Sem dúvida. Então, hoje em dia é muito mais fácil tu te modelar em cima de outros profissionais. Então, isso serve para todo mundo, seja um advogado, um dentista, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um corretor de imóveis, sei lá, você faz sofá, troca pneu, sei lá, qualquer coisa. Hoje em dia, tu mostrar para as pessoas como tu faz, o jeito que tu faz, elas vão pegando confiança, elas vão pegando conexão.
E aí entra a parte do lifestyle também, né? Então, quando a gente trabalha com a nossa conta no marketing digital, tem o trabalho do Joso, né, Joso? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais como o profissional também tem que trabalhar o lifestyle dele para que isso tudo faça sentido e tenha conexão. Ótimo. Por exemplo, eu falei lá no começo, né, que as pessoas elas entram para se informar, se entreter e se relacionar. Se tu tá presente nas redes sociais e tu quer ter uma audiência, vender para ela depois, construir alguma coisa, tu precisa suprir esses 3 pilares, logicamente. Então vamos pegar o nosso exemplo. O que a gente faz quando a gente dá um conteúdo de valor? A gente mostra para a pessoa, sei lá, o que ela precisa para construir num condomínio, por exemplo. A gente está informando essa pessoa. A gente está gerando valor e trazendo informação para ela. Logo, ela está absorvendo ali entre um desses pilares, que é a informação. Beleza. Quando a gente, sei lá, mostra alguma coisa peculiar de, sei lá, uma piscina, algum método construtivo que ela não vai usar aquilo porque ela não vai ser um construtor. Ele só quer a casa dele, só quer né, contratar uma empresa. Mas aquilo ali acaba sendo um entretenimento para ele. Por quê? Porque ele tá nessa vibe de construir, ele tá pesquisando sobre o tema, então aquilo acaba também sendo um entretenimento. Logo, a gente já matou o segundo pilar. Agora, o relacionamento, como que a gente faz? Cara, tu precisa mostrar que, por exemplo, tu é um pai, né? Eu vejo que tu vai em todos os jogos de futebol do teu filho, tu anda de kart, tu é um cara divertido, um cara legal. Aí começa a dar o quê? Dar margem pra pessoa te chamar pra trocar uma ideia. E no fim das contas é isso que a gente quer, entendeu? É estreitar o relacionamento. Só que tu precisa estar presente de uma forma que viabilize isso. E aí onde entra a parte do lifestyle. Tu mostrar pra pessoa que tu... Né, mostrar pros teus seguidores que tu é uma pessoa de verdade. Falar sobre assuntos que não necessariamente tem a ver com construção civil, por exemplo. Entendeu? E aí a gente tá pegando os três pilares, né? Os 3 porquês uma pessoa entra na rede social. Para se informar, para se entreter e para se relacionar. Aí, velho, é checkmate. Não tem como não dar resultado. Porque assim, ó, o que acontece? O que a gente tem notado? É consumo. Né? É como as pessoas estão consumindo hoje. Então, se a empresa não se adapta a isso, ela vai perder valor, ela vai perder cliente, ela não vai entender porque, poxa, eu tô aqui há 30 anos fazendo isso e eu tô vendo um guri na internet que não sabe a metade do que eu sei, tá falando um monte de baboseira ali, mas o cara já tá num nível muito maior do que eu. Por quê? Porque esse profissional também não se expõe. Então a gente tava falando antes que na internet tem muita coisa ruim também. Tem o ônus, né? Não é só bônus. Tem muita coisa ruim. Então assim... Já que tem muita coisa ruim e profissional às vezes falando muita besteira, tem que ter o profissional bom para também se posicionar ali. Exatamente. Exemplo, se tu não faz, o teu concorrente vai fazer, isso é certo. Isso, então aí a gente pega assim, às vezes tu entrega um serviço que é perfeito, é o alto nível, é o que a pessoa precisa. E tu entrega num custo justo, né? Tu consegue fazer tudo funcionar. Só que a pessoa ela paga mais caro por um cara que entrega metade do que tu entrega. Por que isso acontece? Talvez porque tu não estava tão bem posicionado na internet quanto o cara lá. Tu não estava presente na vida dela. Exatamente. Porque na internet a gente vê o palco, né? A gente mostra tudo estrategicamente. Tudo tá na internet, a gente coloca na internet... tudo caso pensado, não se enganem, né? Não sejam ingênuos. Tudo tá ali por uma razão. Então, e como eu falei agora, é estratégia pura. Tu tá colocando ali, por exemplo, muitas vezes o teu filho, né? O carinho que tu tem por ele no jogo de futebol, não é só porque tu é né? Tem orgulho, óbvio que também né? Mas porque tu quer se relacionar com o teu público, porque é importante, porque é um braço da estratégia.
Logo, todos também entendem. Quem usa uma boa estratégia também faz porque isso. Porque tem a minha vontade. Como a gente, né, eu sou pai, eu tenho família. Eu também quero me relacionar com pessoas que têm famílias. Claro que a gente entende pessoas que não são pais e não são mães também. Mas a gente quer uma conexão com pessoas que têm os mesmos interesses, né? Claro. Então, eu queria falar contigo um pouquinho de funil de vendas, assim. Então, para que as pessoas entendam, tá? Como funciona a questão do funil de vendas ali e como tu adapta os vídeos com relação ao funil. Na base do funil eu vou estar falando para esse tipo de público, mais para o final aqui eu já estou falando para um público que quer consumir mesmo. Então, para quem está nos assistindo e pensando em como vai bolar os vídeos, ele mesmo lá, antes de contratar um videomaker, alguma coisa assim, qual é a dica que tu dá para que ele entenda essa questão do funil e como tu separa essa questão da geração de conteúdo em vídeos com relação ao funil de vendas? Top. Existem um monte de funil diferente, principalmente quando a gente fala de venda, né? Mas, partindo do princípio da simplicidade, para quem também está querendo buscar esse conhecimento, é bom, quanto mais simples, melhor. Eu divido, que novidade, né? Em 3 partes o funil de vendas. Que é o quê? Eu tenho certeza que... vamos pegar aqui o nosso nicho aqui, que é construção ou imóveis, né? Venda de imóveis. Todo mundo faz vídeo e anuncia. Eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo já alguma vez na vida já deve ter visto um anúncio de alguém mostrando uma casa, oferecendo a casa. Top, faz parte da estratégia, mas isso é o fundo do funil. E o que eu quero dizer que é o fundo do funil? É onde tem o menor número de pessoas. Porque essas pessoas elas já estão em busca de um imóvel, essas pessoas elas já sabem o porquê que elas querem comprar esse imóvel. A única coisa que falta para elas é saber que tu vende. E aí tu vai entrar ali numa negociação, beleza? Aí o meio do funil é o quê? É as pessoas que talvez ainda não se deram conta que elas podem mudar. Elas querem mudar, querem morar numa casa diferente, querem morar num bairro diferente, só elas ainda não tomaram consciência disso. E aí tu ajuda trazendo um conteúdo que vai desbloquear isso aí. E o último lado do funil, que é onde tem o maior número de pessoas, são aquelas pessoas que nem pensam nisso. Elas nem pensam em construir, nem pensam talvez em adquirir um imóvel, nem sabem do que pode ser feito para conseguir chegar lá. E aí é que está a sacada. É onde tem menos pessoas anunciando. É onde tem menos pessoas fazendo conteúdo, que é o topo de funil e meio de funil. Todo mundo está lá embaixo, onde tem o menor número... Querendo vender. E é onde tem o menor número de público, que é as pessoas que já estão prontas para compra. E aí é onde, quando eu chego para montar uma estratégia, eu sempre começo lá do topo do funil. Por quê? Porque eu sei que é onde tem mais gente. Eu sei que se a gente fizer um trabalho certinho, a gente consegue colocar na cabeça dessa pessoa uma ideia que vai fazer ela se mover até o final do funil, entendeu? E aí, se a gente consegue fazer isso da forma certa, ela já vai estar se relacionando com a gente e aí... Mas muda, então, quando tu tá falando para uma pessoa que ainda não tá no consciente dela que ela quer fazer aquela compra ou consumir... Ela nem sabe. Ela nem sabe. Muda a comunicação? Total, 1000%. Por quê? Uma coisa é uma pessoa que está pouco se lixando se vai comprar uma casa ou não, ver um anúncio de alguém oferecendo uma casa. Qual o impacto que essa pessoa vai ter? Nenhum, ela vai simplesmente arrastar o vídeo. Eu tenho um exemplo para dar, não sei se eu te contei essa história. Não, contei. Eu tava no clube lá, faz tempo já. E aí um amigo meu chegou do lado e tal, nós estávamos assistindo um jogo de tênis, e ele falou, preciso te falar uma coisa, preciso te contar uma história. Eu falei, tá, diga aí. Esses vídeos que tu tá fazendo aí e tal, né, no começo tu vê, a galera pouco pegava no teu pé, e agora, né, a gente viu que tu não parou, e também a gente começa a olhar pro lado e ver que é isso que tem que fazer. Ele falou assim, e eu assisto teus vídeos, eu assisto até o final, mas eu não quero construir, diz ele. Falei, sim, cara, tô assistindo o vídeo, eu assisto até, vem um outro vídeo, eu assisto de novo até o final, eu digo, mas eu não quero construir. E cara, ele falou assim,
todos os teus vídeos, ele tem um processo que prende a atenção da gente e vai até o final e eu não quero construir. Então é disso que nós estamos falando. A gente está falando para uma pessoa que ainda não tem um certo nível de consciência de que um dia vai construir ou comprar um imóvel. E ali a gente está chamando a atenção dela e mexendo com ela para trazer ela para o meio de funil. Exatamente. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez tu tá... Num dos teus vídeos a gente criou um conteúdo lá que tu fala sobre alguns problemas que uma casa pode ter quando ela não é bem construída na parte da estrutura, sei lá. Aí o cara que olhou esse teu vídeo, ele não estava pensando em morar em outro lugar, ele estava amando a casa dele, ou para ele tanto faz como tanto fez. Ele começa a analisar e ver que, poxa, minha casa tem esse problema. Pô, por que será que todo ano eu tenho que pintar minha casa, velho? Por que a tinta não dura que eu tô comprando a Coral, sei lá, a tinta mais top, e não dura? E aí as coisas começam a tomar forma na cabeça dessa pessoa, por quê? Porque a gente pegou lá em cima, lá no topo do funil, não o cara que já tá de saco cheio, já quer trocar e tá procurando. Entendeu? Esse é o ponto. E é esse o grande problema de quem entra nesse mercado, entra para jogar, né, no marketing digital. As pessoas elas só pensam no fundo do funil. E Jô, deixa eu trocar uma ideia contigo, lançamento, tá? A gente, nos últimos meses, a gente começou a ver que o nosso mercado aqui começou a criar algumas estratégias de lançamento de imóveis, por exemplo. E para a gente que entende um pouco, é muito nítido o processo que está sendo feito, né? Até ontem tinha um evento também de aquecimento e tal, geração de contato e lead e tal. Conta um pouco da tua trajetória. Eu acho que tu foi um dos primeiros caras que mexeu com isso aqui na nossa região. A parte de lançamento de um produto físico no digital. Porque o que a gente mais vê são lançamentos de produtos digitais, que são cursos. Infoprodutos, que são cursos, e-books, mentorias, treinamentos, palestras, eventos. Isso as pessoas já notaram que existe. Mas também existe no nosso setor um lançamento de produto físico dentro do digital que ele segue todo um processo igual. Sim. Exatamente, é muito similar, para falar a verdade. Os lançamentos que eu participei de imóveis, né, todos eles tiveram um sucesso absurdo e a gente seguiu a mesma estratégia. Né? Falando a grosso modo, a gente fez uma campanha de pré-aquecimento, fez captação de leads, esses leads caíram numa landing page, onde a pessoa se cadastrou e depois dali teve uma ação a partir da construtora, né, ou de quem vendeu esse imóvel depois. Então, o processo é o mesmo. O segredo, basicamente, não está no processo. Para tu conseguir ter sucesso nisso, o segredo ele está distribuído em um monte de outros fatores, né? Primeiro, tu tem que ter um produto massa. Não adianta tu querer vender uma coisa que tu não vai conseguir criar uma oferta tentadora, né? Então o produto tem que ser top. Depois, a copy tem que estar muito alinhada, né, com a tua estratégia. E aí a gente entra num mundo que Mas que não tem como fazer isso sem captação de vídeo. Não. Hoje eu não acredito que tenha. Porque isso envolve desde das lives que inclusive, encontros. Exatamente. E se tu analisar, tu vai cair sempre ou numa aula, entendeu? Tu vai ver um anúncio e esse anúncio vai ter alguns gatilhos que vai fazer tu ir para uma página, e dentro dessa página vai ter outra aula, que é um vídeo te falando algumas coisas que aí vai fazer tu comprar o produto ou se cadastrar, enfim, tomar uma ação a partir dali. Então, os vídeos são fundamentais, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. O engajamento, a gente vê que quando a gente faz uma postagem ou trabalha com algo estático, uma foto, alguma coisa, as pessoas nem olham mais muito. Mas se tem um vídeo, e ainda mais um vídeo curto, hoje em dia, cada vez mais, as crianças lá em casa, cara, é um horror, porque assim, às vezes tu mostra um vídeo e aí, cara, em 6 segundos, em 7 segundos eles não querem mais ver.
Então hoje, realmente, tu tem ali 5, 6 segundos para que aquela pessoa entenda que, tá, deixa eu continuar vendo esse negócio. Mas a partir do momento que já não faz mais sentido, ela já sai fora. Exato. Então... Vou te fazer uma pergunta agora. Vou te colocar na parede. Esqueci a pergunta. É TDAH, TDAH, né, TDAH, meu remédio já tá parando TDAH, de fazer efeito. Tomei muito cedo hoje. Mas logo eu lembro. Vamos seguir. Não, mas nós tava falando... Mas é isso, cara. Assim, a gente tá com 1 hora já de gravação, mas para que as pessoas entendam que a profissão de videomaker, ela não é só captar imagens, não é só fazer vídeo. Então, as primeiras pessoas têm que entender que procurem se informar o porquê que é necessário fazer esse tipo de trabalho. Sim. Depois que vocês entenderem o porquê é necessário fazer esse tipo de trabalho, vocês entenderem quem são os profissionais que têm que fazer esse tipo de trabalho contigo. E como esse profissional pensa. Então, assim, o Joso, tu é um videomaker, um cara que em tese só ia fazer um vídeo e editar, mas olha o tamanho da consciência, de conhecimento que tu tem que ter do marketing digital. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer, qual é o próximo nível? O que tu acha que vai acontecer, né? A gente vem desse processo aí, fotinho, agora vídeo. Para onde a gente vai com esse negócio? Porque a internet não vai morrer. Ela vai ser cada vez mais um canal de consumo. A gente já entendeu que o Instagram hoje não é mais para colocar fotinho de comidinha e viagenzinha. Instagram é uma ferramenta de trabalho. Inclusive, para nós aqui, é muito claro isso, né? Para onde a gente vai, cara? Para onde a gente vai? Porque o que vai acontecer depois? Né? E aí a gente precisa se preocupar com isso para a gente estar olhando para a próxima onda, né? Cara, eu acredito que... Com inteligência artificial agora... O que vai mudar? Para onde que vai migrar isso tudo? O lance é o seguinte... Hoje a gente tá falando em copy, né? O que é copy? Para o pessoal entender, tá? Eu ia chegar nesse assunto. O que é copy? Pensa lá numa postagem tua, lá no teu feed, uma foto tua e tu vai escrever alguma coisa ali na legenda. Isso é a copy que a gente fala, que ela tem que ter toda uma conexão ali. Essa é a copy da legenda. Mas, por exemplo, um vídeo, ele tem uma copy. O script do vídeo, o roteiro do vídeo é uma copy. A copy é basicamente o que tu vai falar para conseguir a conversão dessa pessoa, tá ligado? É o que tu vai falar para conseguir fazer essa pessoa tomar uma ação a partir dali. Essa é a copy. E aí a gente entra no lance do futuro. O que vai ser, né? Porque, se a gente pegar 5 anos atrás, não existia a profissão copywriter. Hoje, quando tu vai fazer um lançamento, tu precisa do copywriter, que é o cara que vai fazer essa estratégia de textos persuasivos pro teu lançamento. Desde uma página, né, um site, onde vai ter um monte de coisas escritas que vão ter que fazer sentido para a pessoa, até os criativos, né, que são os anúncios que aparecem aí. Então... Interessante, a né? Inteligência artificial, eu acho que ela vai deixar as pessoas mais burras, por um lado. Porque assim, aí tu vai colocar lá no chat GPT, o que mais as pessoas estão querendo saber hoje com relação a construir sapato. E aí tu vai para uma cópia. Mas aquilo ali faz sentido por quê? Porque é o que as pessoas estão consumindo e buscando hoje na internet. Eu penso assim, cara, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela não pode ser a fonte do negócio. E aí a gente entra no princípio. Se tu tá pensando em desenvolver conteúdo para rede social, o mínimo que tu precisa fazer é falar de alguma coisa que tu sabe. Não adianta tu chegar na internet e falar abobrinha, inventar história. Não vai funcionar. Tu tem que ter tua verdade. Tu tá dando muito certo na internet por quê? Porque tu sabe o que tu tá falando. Tu vive isso todo dia. Tu entrega uma casa mais linda que a outra de alto nível. Todos os teus clientes são extremamente satisfeitos. E tu já faz isso há muito tempo. Então, logo, para ti não é um desafio. Eu só cheguei aqui para... vamos fazer dessa forma, né, organizar a bagaça. Fazer acontecer. Mas, cara, o coração da coisa tu já tem, entendeu? E aí...
a partir daí, é a mesma coisa que funciona a inteligência artificial. Mas já tá mudando, né? Já tá mudando. A última saída a gente já mudou o jeito de gravar. Então, Mas aí a gente vai se adaptando, né? Vai lendo o mercado. Esse profissional que capta vídeo também, ele tem que estar muito ligado nisso. Sim. Não adianta tu pegar alguém ali que faz formatura e casamento, cara. Sim. Não é a mesma pegada. Cara, isso é engraçado que quando teve a pandemia, por exemplo, o que aconteceu? Os fotógrafos e videomakers de evento, que fazia casamento, formatura, aniversário, o que os caras vão fazer para sobreviver, né? Começaram a se atirar para as empresas. Uhum. E aí, como eu já estava trabalhando com as empresas muito antes do que isso, eu estava entregando resultado, eu já tinha a fórmula, então eu sabia o que funcionava, o que não funcionava, e acabava vendo a galera apavorada, né? E empresa contratando fotógrafos, videomakers que mandavam muito bem nos casamentos, só que no fringir dos ovos não entregava resultados. E aí é aquilo, né? Quando tu é um videomaker de casamento, só precisa agradar duas pessoas. E eu não tô menosprezando aqui de forma alguma, não é uma coisa fácil de fazer, tu tá gravando o dia mais importante de duas pessoas. Sim. Logo, tu tem que ser muito ruim pra tu entregar um vídeo e a pessoa não gostar do dia mais importante da vida dela. Sim. Tu tem que ser muito ruim, muito ruim. Assim, ó, se tu é um videomaker e já aconteceu isso contigo, repensa. Pense em fazer outra coisa da vida. Porque imagina só. E aí até tava falando com um rapaz essa semana lá na produtora sobre isso. Quando tu vai pro mundo corporativo, se tu não entregar resultado... Entendeu? Por quê? Porque não é só duas pessoas que tu precisa fazer feliz. A gente tá falando de... Olha tudo que a gente falou hoje. Não é uma coisinha. Entendeu? Então, se tu não souber lidar com isso e saber exatamente o que tu tá fazendo, entender da estratégia, entender de conversão, entender como o jogo funciona, tu não vai conseguir converter nada. E aí, no fim das contas, né? Trabalhar por esporte... Não chegamos nesse nível ainda, né? É resultado, né? Resultado. É isso aí. Mas, cara... A gente já... É que a gente fala todo dia e toda semana, né? Cara, se eu e o Joso paramos pra conversar, a gente às vezes fica dentro do carro 1 hora ali conversando. Lembra quando a gente... Ou a gente não grava. Teve várias vezes que a gente foi pra gravar. Sentou, começou a criar estratégia, falar sobre estratégia, começou a pensar, fritar a cabeça e daqui a pouco não gravou mais. E, isso faz parte, isso tem que ter. Isso é, um baita indicador de que o cara tá no caminho certo. Porque se o cara só chega lá pra gravar, beleza, por mais que tu tenha uma estratégia já e tal, mas se tu não tem esse interesse, como a gente troca essa ideia... E quem tem que fazer isso... Vai chegar um ponto, vai travar, entendeu? Não, e quem tem que fazer isso é o dono da empresa. É ele que tem que estar pensando nisso. Não adianta delegar. Não adianta delegar para alguém, porque esse alguém não é o rosto da empresa. Exato. Então, bom, agora nós temos uma produtora, a gente tem um ambiente físico novo lá e tal. Queria que tu deixasse aí as tuas considerações, teus canais, teus ambientes, teu convite. Beleza. E uma dica pra galera, enfim, o que tu quer falar? Vou começar com uma dica pra galera. Pensando aqui da primícia que as pessoas que estão assistindo esse podcast talvez não entendem a fundo esse nosso mundo, né? Não entendem com o mesmo grau de entendimento que nós dois temos. E aí acontece o quê? A pessoa olhar muitas vezes só para os views. Só para os views. Sim. E esse é um erro. A métrica da vaidade. É verdade. E a gente não falou disso, né? E aí, cara, aí é perigoso demais. Por quê? Porque às vezes tu, ao invés de optar por contratar um profissional ou fazer uma mentoria com alguém, que o cara vai te passar uma estratégia para converter lá no final em dinheiro, tu vai contratar um cara para fazer dancinha para tua empresa, para fazer apontando para não sei o quê, para fazer girando não sei o que lá. E aí no fim tu vai ter só... É engraçado, mas não tem nada a ver. Cara, aí tu vai ter um monte de views, porque o algoritmo vai entender ali que as pessoas gostaram, assistiram até o final e tal. Mas e a estratégia por trás disso? Então, te pergunta em relação a isso. Pensa se, realmente isso vai trazer resultado financeiro para minha empresa? Realmente isso é consistente? Eu posso te afirmar com 100% de certeza que não.
tu não vai conseguir vender fazendo dancinha, apontando, fazendo trendzinha. Uma vez ou outra, tudo bem, quebrar o gelo, quebrar padrão, faz parte. Mas agora só isso é inconsistente, tu não vai ter resultado a longo prazo. E aí tu para analisar, né? O dinheiro que tu botou, o tempo que tu já gastou com isso. Tu engaja errado, tu traz as pessoas erradas, com interesse, elas logo deixam de te seguir. Se tu ficar olhando só para essas métricas, quantas 1000 visualizações ou quantos 1000 seguidores, não interessa tu tem 1000 seguidores ou 10.000. O que interessa é que aqueles seguidores sejam qualificados. Exatamente. Então não adianta assim, o cara tem 10.000, 20, 50, 100 mil seguidores, mas daqui a pouco é por causa da dancinha, que não tem nada a ver com o teu negócio, só bagunça o algoritmo. Exatamente. E às vezes, e tu quem ilude, tá vendendo esse produto, às vezes pega um videomaker, alguém que faz esse tipo de trabalho, que tá vendendo esse serviço, ele tá vendendo essa métrica. Ele quer engajar, ele quer dar visualização e tal. E aí, se tu não entende, tu vai ficar, teu ego vai ficar, deu 50 mil visualizações o vídeo, que legal. Mas que vídeo é esse? Se é um vídeo que tem conteúdo, a gente viu um da Gabi agora, da casa dela, quase 40 mil visualizações. Cara, é 40 mil visualizações num perfil de 1.800 seguidores, mas que tem conteúdo e valor o vídeo. Exatamente. Então, não adianta dar 40 mil visualizações e é uma brincadeira. Exato. Vai só atrair gente que bagunça. Aí tu vai estar ali despendendo de tempo, dinheiro, para uma coisa que no fim não vai converter em venda, não vai trazer lead. Vai trazer só curioso, vai trazer só pessoas que curtiram a trendzinha e no fim, nunca dinheiro no bolso que é bom, tu não vai botar. E aí começa a ter outros problemas, né? Porque tu tá tirando o recurso da empresa e, como eu falei, muitas vezes não é a tua hora ainda, né? Sim. Então, às vezes, é um recurso importante da tua empresa que tu poderia estar colocando em outro lugar. E aí, cara, pode ser perigoso, né? Então, fiquem atentos. Uma estratégia boa, uma estratégia sólida pode e vai mudar o teu negócio. Uma pergunta que eu quero que tu faça agora, antes de dar o tchau para nós, é o seguinte. Há 10 anos atrás, quando a gente falava numa fachada física, pessoas investiam muita grana, muita grana. Hoje em dia, quando a gente fala em fachada física, ela não faz tanto sentido quanto uma campanha de tráfego. Eu já peguei empresas que gastaram a mesma coisa em um vídeo do que gastaram numa fachada de uma empresa. Então, o mundo mudou, a forma como as pessoas se relacionam, entendem negócios, entendem... consomem, mudou. E a gente precisa mudar e colher os frutos disso, né? Agora faça isso da maneira correta. E se precisarem de algum auxílio, eu estou à disposição, é só me chamar no Instagram, @JosuéGreen. Eu vou ficar muito feliz. E também, se você é daqui da região, vem lá tomar um café comigo, que agora eu tô ficando profissional no café. Ele bota conhaque no café, sem vergonha. Isso tu não pode falar, cara. Não é conhaque, é whisky irlandês. Cara, vamos lá. Então tá, vamos dar tchau pra galera. A gente vai ficar mais um tempo aí. Obrigado para quem nos assistiu até agora. Obrigado para quem vai pegar só os cortes. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios. A gente tava ansioso para trazer o Josu aqui. Então tem os nossos canais aí, engemori.com.br, as nossas mídias, nosso Instagram, nosso YouTube também, nossos cortes e bora lá. Valeu. Bora lá. Valeu.